Se você constrói uma riqueza muito grande, você está numa fortaleza, é muito mais fácil essa riqueza daqui construir uma grande marinha oceânica capaz de chegar nas costas e das costas dominar o resto do mundo do que a força marítima penetrar aqui dentro. Entendi. Qual é a estratégia, então, para evitar que isso nasça e aconteça? Este território não pode ser dominado por uma única força política. Tem que fragmentar. Isso. E aí ele sugere a criação de um cordão de isolamento, de separação entre a Alemanha e a Rússia. Porque lembra que ele estava com medo? Qual é o cordão de isolamento? A criação de países como os Bálticos, né? Estônia, Letônia, Lituânia, República Tcheca, que era a Tchecoslováquia, Polônia. Todos esses países serviam para separar e fragmentar o leste europeu, que é o ponto de acesso de se conectar toda essa coisa aqui e se consolidar. Você não tem, nesse momento, uma força terrestre tão grande que nem a Rússia, ou a União Soviética na época. Porque a gente lembra sempre dos Estados Unidos versus União. Mas não tem alguém com esse poderio terrestre tão grande. Não, por isso que foi o momento mais perigoso do mundo. Porque ele estava quase prestes a satisfazer a profecia do Mackinder. Que era o quê? Lembra? Quem controla o leste europeu, controla o Heartland. Quem controla o Heartland controla a Ilha Mundo. E quem controla a Ilha Mundo controla o mundo. Ele chegou quase... Chegou aqui em Cuba. Então, mas ele chegou quase no controle da Ilha Mundo. Quase no controle da Ilha Mundo. E aí, então, o mundo estava em pânico. Como que os Estados Unidos contiveram esse avanço? Exato. Como? E aí? Aí a estratégia era o seguinte: vamos fazer um cordão de isolamento para não deixar ele chegar no mar. Ele não pode sair dessa caixa, dessa fortaleza. Se ele sair dessa caixa, ele tem riqueza e território. Já tinha conseguido. O que acontece? Ele estava controlando aqui, Bálticos. Para ele sair dos Bálticos, ele tem que navegar o Mar Báltico e cruzar esse estreito aqui. Que países que tem nesse estreito? Dinamarca, Noruega e Suécia. Noruega. Suécia estava fora. Tá. Mas o que Dinamarca e Noruega fazem parte? Foi criada uma aliança. A OTAN já? OTAN. Aliança do Tratado do Atlântico Norte. Uma aliança militar que tinha um objetivo: manter os russos fora do controle Esse era o principal da objetivo. Ilha Mundo. Caramba. Ponto. Nós não podemos deixar ele acessar o território marítimo. Ele não pode chegar nos mares. E aí, olha que interessante. Você tinha um problema, né? Que era... a Europa já tinha se matado 1 milhão de vezes aqui, passando 1000 anos ou mais se matando, e não parava. Os americanos precisavam arrumar um jeito da Europa parar de se matar. Para resolver esse problema, eles tinham que juntar 2 rivais tremendos, Alemanha e França, numa aliança. Qual era o projeto que poderia criar essa aliança? União Europeia. Vamos trancar esses dois juntos numa aliança econômica que vai virar um grande projeto de unificação do continente europeu como um todo. Esse projeto nasce para segurar os ânimos da Alemanha, manter a Alemanha quieta. Outra parte do projeto era: temos que manter os russos fora. Esse projeto para manter os russos fora, OTAN. OTAN tinha a função de manter os russos fora da Europa, encolhidos. A União Europeia tinha o projeto de fazer eles serem fortes, unidos e não brigarem entre eles. E você precisava manter uma outra força aqui dentro para sustentar tudo isso, que é os Estados Unidos precisam estar aqui. Então, premissas do fim da Segunda Guerra Mundial: Rússia fora, soviéticos fora, Europa unida e Estados Unidos dentro. Que fez parte dos aliados. E de repente eles... Isso, mas aqui é pós, né? Segunda Guerra Mundial. Mesmo sendo aliados, todo mundo falou: meu, esses caras... Não, depois que eles viram a vantagem, primeiro porque eles tiveram acordo com Hitler, eles já começaram a ocupar metade da Polônia de um lado, a Alemanha foi do outro. Saíram os nazistas, chegaram a entrar os russos, tá a mesma coisa. E uma metade já estava com ele, a mesma coisa acontecendo na Ucrânia, entendeu? Para onde que a Alemanha podia expandir? Mas só voltando um pouquinho. Tá. Você tem a OTAN e a Rússia tem algum tipo de coisa para medir forças com a OTAN? Ou era só a União? Boa pergunta.
o Pacto de Varsóvia. O que era esse pacto? Que era uma aliança militar que o objetivo era contrapor a OTAN. Então a União Soviética juntou toda essa turma aqui, todos esses territórios conquistados, e colocou juntos numa grande aliança militar para contrapor a aliança da OTAN. O que acontece? Você precisa manter a Alemanha calma, tá, a Rússia fora, ou os soviéticos fora, e os americanos dentro. Você faz isso de 3 maneiras. Você reconstrói a Europa, você cria a União Europeia e você cria a OTAN. Reconstruir a Europa significa que esse mercado vai ser pujante, vai ter dinheiro, vai comprar, vai ter que criar laços comerciais com os Estados Unidos. A União Europeia resolve a briga interna entre eles. E a OTAN une todo mundo para ter força suficiente para segurar esse território aqui que quer expandir, porque o tabuleiro está desenhado desse jeito, porque o mundo foi dado desse jeito. Todo mundo vendo isso. Isso. Então, esse era o plano. Mas e o medo deles, dos Estados Unidos, virar uma nova potência e subjugar eles? Não existia? Não, porque os Estados Unidos estava salvando e ajudando eles. Financeiramente? Tava, plano Marshall. Plano Marshall. Reconstruir a Europa. Os europeus não tinham dinheiro para gastar com arma para entrar na OTAN. Eles estavam quebrados e destruídos. Os Estados Unidos falaram, deixa comigo. Isso, beleza, eu vou reconstruir vocês. Tá aí, toma. E outra coisa, não podia ascender mais ao poder nenhum nacionalista louco, fascista, falando, tá vendo, nós estamos destruídos pra guerra por causa dos outros, vamos matar todo mundo, é tudo culpa de todo mundo. Se você deixasse a situação econômica com esse cenário degradante, você ia facilitar certas ideias políticas prosperarem. Entendi. Então você precisou simplesmente dar um jeito dessas pessoas verem perspectiva de vida na democracia, na economia aberta. E os Estados Unidos começou a criar laços com ele. Em 2013, na verdade, o Yanukovych vai lá e a União Europeia tenta fazer um acordo com a Ucrânia. O Putin chama ele e fala assim, opa, não. Aí ele recua. Mas qual que é a força do Putin? Que ele fala, se você fizer isso, eu faço isso? É um aliado dele. Ah, tá. É um amigo dele. Tem relação com ele, com as forças políticas que colocaram ele lá. Entendi. E aí, quando ele diz isso, o que acontece? A população da Ucrânia, uma parte da população quer estar com o Ocidente. Olharam para o que aconteceu na Polônia, depois que se juntou na União Europeia, e falaram, pô, eu quero isso para mim também. Eu quero fazer parte dessa União Europeia, eu quero ficar mais rico, eu quero prosperidade, eu quero liberdade, eu quero viver de outro jeito. Eu não quero mais viver sendo dominado pelos soviéticos, pelos russos. E sai na rua protestando contra a decisão dele de não negociar com a União Europeia. Isso quando? Isso em 2013. 2013. Isso se chama Euromaidan, que são os protestos na praça e derrubam o governo. Antes de derrubar, ele responde com violência, você tem choque, começa a se mobilizar a população, tem um monte de guerrilhas e lutas, e acaba derrubando o presidente, o Yanukovych, e ele foge para a Rússia. Quando cai o governo, é colocado o presidente do parlamento assume como interino, e aí depois nós vamos ter uma nova eleição, enfim, vão criar um novo governo. E aí os russos entendem que isso foi um golpe. Isso foi um golpe contra o seu aliado. Isso é o Ocidente que está manipulando a cabeça das pessoas, as eleições, tudo. Aqui no meu vizinho. No meu quintal, no meu vizinho, e querendo que eu me cercar. Então, o que acontece nesse momento? A Rússia começa a falar, não, isso daqui não vai dar certo. E aí, a retaliação do parlamento ucraniano vamos abolir o idioma russo da língua oficial da Ucrânia. O quê? Nossa, quando eles fazem isso, aí o Putin fala, esse negócio não vai ficar bom para os russos que vivem ali. Aí ele decide, e nesse momento a Rússia já tinha faz tempo aqui uma base naval na
Crimeia. Ainda, mesmo depois dessa nova eleição? Desde antes, mas continuou, mesmo depois que o cara fugiu e tal. Era um acordo de longo prazo, a base naval estava ali, porque é a única base de acesso de água quente para os russos. E aí, o Putin decide que ele não pode perder a Crimeia. Por que a Crimeia é importante? Repara que ela é uma península, né, avançada. Ela te dá uma posição estratégica de navegação que ninguém tem. Se você está aqui, você chegar aqui no meio, você está longe. Você está aqui, qualquer lugar que você tiver, ninguém está tão projetado à frente. Turquia, para cá, para a Europa. Se você está projetado aqui na frente, você está passos à frente. Qualquer navio ou força naval que sair aqui, você já consegue interceptar, consegue bloquear, consegue fazer a diferença. Então, ele decide que ele não pode perder a Crimeia. Por essa razão de ser um lugar estratégico para acessar o mundo naval, porque a Rússia não tem acesso naval ao mundo direito. E aí ele anexa a Crimeia. Como? Simplesmente ele coloca uma combinação de ações, né? Ele nomeia um prefeito da cidade, um cidadão russo. Aí tem milícias, que são soldados russos que não estão usando uniforme russo, dão suporte. Tem uma base naval russa que os soldados saem com tanques ou veículos blindados nas cidades, e eles fazem um referendo com a população. Desse referendo, a maioria da população era de descendência, etnia e falava russo. Então queria estar com a Rússia. Ah, entendi. A maioria. Mas nem todo mundo pode votar. E você não faz um referendo de um pedaço do país sem incluir o resto do outro país inteiro. Você tem que incluir a Ucrânia inteira. Claro. E não foi o que ele fez. E aí, mesmo assim o referendo é fraudado e tal. E aí ele acaba criando problemas com a comunidade internacional, porque, isso é uma anexação de um território. Então esse é o primeiro passo. Se eu falei que há 80 anos não acontecia, em 2014 aconteceu. Mas não foi uma guerra. Foi ele abocanhar um território e anexar e todo mundo aceitou. Entendi. Então ficou por isso. Isso foi quando? 2014. 2014 e o mundo olhando já meio preocupado. O mundo olhando, preocupado, condenou, não reconheceu, mas isso não muda nada, e impôs um monte de sanções contra a Rússia. Algum problema. Mas na sequência ele não está contente só com isso daqui. Ele em 2014, na sequência, tem uma região aqui no leste da Ucrânia, separatista, ou com muitos russos vivendo ali que querem se separar e aproveitam o momento, não querem, mas são instigados pelo Putin, pela Rússia, aproveitam o momento e começam a entrar em choque com as forças ucranianas. Os russos indiretamente estão apoiando, e depois eles acabam intervindo aqui de formas ocultas, soldados não uniformizados. E o Brasil nessa história toda, ele tem algum papel nisso daí ou não? Não ficar do lado errado. Já é um belo papel. Como que a gente... Porque parece que isso foi colocado em xeque ultimamente. Ele falou... o Bolsonaro esteve lá e ele falou o quê? Não estou do seu lado, Não, o Putin é um homem de paz. Mas ele falou uma outra coisa. E assim, por que o Brasil tá lá nesse momento, entendeu? O Brasil tem que fazer negócio com a Rússia? Tem, claro. O Brasil tem que fazer negócio com todo mundo. Mas o Brasil tem que entender os contextos e as situações e os posicionamentos políticos. O Brasil é uma democracia. O Putin fez questão de botar o Bolsonaro do lado dele no dia supostamente que ele ia invadir. Isso manda um sinal para o mundo. Ó quem está comigo. E a declaração do Bolsonaro e tal, e todos esses movimentos... Vê pra gente o que ele falou. Ele falou alguma coisa pro Putin, que eu não lembro qual foi a frase. E qual foi a reação do mundo, dos Estados Unidos em relação a isso? Péssimo. Os Estados Unidos falaram assim, se o Bolsonaro, se o mundo inteiro tá contra o Putin, se o Bolsonaro quer ficar do lado do Putin, e o Brasil não quer ficar do lado do Putin, do lado da Rússia. Claro que não. Nós somos uma democracia, a gente é um mundo livre. Mas ele tem ideia disso? Ele é um cara manipulável nesse ponto? Assim, ele tem um apreço... talvez pela figura do Putin, e ele está colocando esse apreço em primeiro lugar ao invés dos interesses nacionais brasileiros. Trump ser próximo do Putin. E como ele admira o Trump e quer fazer tudo igual ao do Trump. Você achou, Lene? Tá.
aí ele quer estar próximo do Putin. Só que isso é muito ruim para o Brasil. Perigoso, né? O Brasil, ele foi lá e sentou com o Putin. Não saiu nenhum acordo comercial. Não saiu nada tangível para o Brasil. E tudo bem, você não precisa toda viagem sair alguma coisa tangível, mas você tem que... Não vai na hora que o Putin está invadindo outro lugar. E o Putin tem usado a América Latina para dizer, olha, eu vou botar bombas atômicas russas na América Latina. Ah, é? Em retaliação à presença da OTAN próxima da minha fronteira. E ele pode fazer isso com que país? Venezuela e Cuba. Nossa. Cuba é a repetição da crise dos mísseis. E Venezuela, o Maduro já veio a público defendendo o Putin, falando muito bem do Putin. Aí você percebe quem são as figuras que estão falando bem do Putin. E aí você entende que isso é um problema. Se o Xi Jinping, se a China, se a Venezuela, se Cuba são os países que estão falando bem do Putin, aí o Brasil não pode estar falando bem do Putin, não pode estar do lado do Putin na foto nesse momento. Não pode estar dizendo que o Putin é pacífico. O Brasil tem que estar condenando as ações do Putin. Ou, tá bom, quer visitar o Putin nesse dia? Sai de lá e vai para Kiev. No dia seguinte, sai de Moscou e vai visitar Kiev. Aí você não tomou lado.